Gente boa, gente querida que vem até aqui e que para tudo, seja ao vivo, nesse instante, ou aqueles que se programam para fazerem seus próprios intervalos diários e assistirem essa hora e 15 que a gente tem de ensino puro, simples e singelo do Evangelho. Como vocês sabem, nós já estamos fazendo isso há 2 anos e 4 meses, a sequência de Mateus. E eu dei uma parada no capítulo 20 de Mateus, que é onde estamos. Fiz esse parêntese aqui para a gente incluir essas parábolas universais de Jesus, que eu acho, obviamente, essenciais para fazerem parte dessa viagem no Evangelho de Mateus, onde eu puxei textos de Marcos e textos de Lucas e alguns de João, para ficar um pouco mais completa a sequência na mente de quem quer aprender, porque isso aqui não é para fazer cafuné em ninguém, é para ensinar a palavra do Evangelho para gente que não quer ficar apenas com entretenimento gospel. Isso aí está cheio de circo por aí para entreter você com as suas palhaçadas. Aqui não é para esse público, nem para essa expectativa. É para gente que está querendo aprender o Evangelho mesmo. E como a gente viu, eu repito só para refrescar o interregno do fim de semana, isso tudo que Jesus conta, essas parábolas, foi por causa desse contexto dos fariseus, dos maiores religiosos que o mundo já conheceu, e legalistas ao extremo, e que gostavam também de se pensar como pessoas que fundamentavam o seu fanatismo fervoroso e absolutamente intolerante, como Jesus vem a dizer a eles próprios, na apresentação de um diagnóstico chocante, que nós vamos ver quando chegarmos em Mateus, no capítulo 23, Jesus conta essas parábolas que eu estou explicando por causa do fato de que esses fariseus, juntamente com os seus escribas, os seus acadêmicos, os seus estudiosos, os seus doutores, os seus PhDs de fanatismo religioso, estavam juntos murmurando contra Jesus, dizendo: isso aí é amigo de pecadores, não é de Deus, não é santo, não é profeta. Se ele fosse um santo, ele nem aguentaria o convívio com os pecadores. Ele não se sentiria bem com essas pessoas que são marginais da religião. Ele procuraria estar presente sempre com os grupos dos santos e santificados, ao invés de andar com gente tão abandonada, largada, e que pelo menos os homens e mulheres de bem com eles não querem estar. Eles não têm noção de família, eles não têm nem mesmo noção de pátria, eles são amigos até dos romanos, trabalham para os romanos. E Jesus anda com eles, aceita convite deles, vai comer na casa deles. Alguns deles dizem que se convertem e Jesus leva-os pelo caminho. Sem falar nas mulheres, nas meretrizes, nas prostitutas, nas mulheres que já casaram mais de uma vez, mulheres sem marido, mulheres sem dono, mulheres livres. E ele acolhe esse povo todo e no meio deles ele fica muito, muito à vontade. Agora, conosco não. A gente vai lá fazer umas perguntas e de fato eram uns santarados, tarados, doentes, pervertidos. Esses caras eram cães com cólera, entes raivosos, mordazes, ferinos, horrorosos. Quem lê os evangelhos vê como esses indivíduos foram verdadeiros diabos. O diabo deixou Jesus, mas os fariseus continuaram, os religiosos não cessam nem quando o diabo para. E eles prosseguem. Então Jesus, por causa desse contexto, contou a parábola da ovelha perdida. Disse: olha, vocês são os 99 que
dizem que não precisam de nada, que estão salvos e seguros. Eu vim para buscar uma ovelhinha perdida. E eu vou atrás dela até achá-la, porque ela é minha. E aí contou uma segunda parábola, que foi a da dracma perdida, da mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma e aí saiu atrás loucamente até achar a sua dracma. E para celebrar esse achado, ela deu uma festa que provavelmente custou mais do que o valor da dracma, reunindo todas as amigas para celebrar por causa da relação de intimidade. Ela chama de a minha dracma. Não era de todo mundo, era dela, assim como Jesus chama de meus, esses que os outros desprezam. E que eram, no caso como da dracma, gente que eventualmente estava perdida sem saber que estava. A ovelhinha estava perdida e sabia que estava, não sabia o caminho. A dracma não. A dracma, semelhantemente a uma pedra dessa, podia se perder, tinha grande valor, mas não tinha consciência de si. E Jesus vem para esses que também estão perdidos, cheios de valor, mas sem saberem de si mesmos, e os acha. E há uma festa nas dimensões celestiais por esses encontros de Jesus com o ser humano dessignificado. Aí ele entra na história e na parábola chamada, universalmente, de filho pródigo. E é a história daquele pai que tinha 2 filhos e um deles, o mais jovem, achou que o pai estava demorando demais a morrer e ele queria a herança. A ele, como filho mais novo, tocaria 1/3 da herança do pai. Ao filho mais velho, 2/3 da herança do pai. Aí ele chama o pai e diz: pai, leva mal não, mas você é muito forte, muito longevo, está demorando a morrer, eu não aguento. Vou ter que esperar você morrer, torcendo todo dia para você morrer, para eu ganhar a minha parte na herança. Você é real, você é um pai, nos criou até aqui, mas nós ficamos adultos, eu fiquei adulto. Eu não preciso mais de você, eu preferia um pai morto agora. Como teologicamente falando e filosoficamente, foi isso que os humanos literalmente disseram. Deus era para o tempo da nossa infância e adolescência. Agora que nós somos adultos, a gente prefere um Deus morto. E aí nem entenderam direito o que Nietzsche estava dizendo quando falou que Deus estava morto, referindo-se, obviamente, à falta total de importância e de significado que a religião adquirira, especialmente para ele, com os traumas religiosos de um pai pastor protestante, perdas na família, um Deus de funerais, um Deus de fato morto, como a prática do cristianismo é. E foi apenas a isso que ele se referiu. Mas a grande maioria das mentes acadêmicas da humanidade diz: não, Deus é para a infância, é para a primitividade. Quando você chega à maioridade filosófica e da consciência, você não precisa mais de Deus. E aqui, no caso, o garoto expressamente diz a seu pai: obrigado pelos serviços até aqui, mas daqui para frente eu sigo com as próprias pernas. E como para eu ter a liberdade de ser o Deus de mim mesmo, de me tornar o meu próprio pai com os meus próprios recursos, com a minha própria autodeterminação, eu preferia que tu me desses a parte da herança ou morresses logo para eu receber o que me toca. E o pai, extremamente triste, todavia lhes repartiu os haveres, repartiu com os 2. E esse mais novo foi embora, e eu falei do que aconteceu com ele, do significado dessa história que Jesus conta aqui, de como ele foi para a terra distante, como ele dissipou tudo, como viveu dissolutamente, como ele perdeu a solução pessoal na sua própria consciência, como ele cultuou o consumo, até que as circunstâncias pararam o devaneio dele. 2 coisas pararam o devaneio dele. Em primeiro lugar, é o fato de que dinheiro acaba, riquezas acabam. Por mais que você as tenha, como os bilionários do planeta Terra,
poderiam jogar US$ 1 milhão fora todo dia, queimar US$ 1 milhão, que demoraria ainda 3.000 anos para eles acabarem com a riqueza deles na média. Mas acaba. No caso desse moço aqui, não era tanto que ele tinha, era muito. Mas tinha prazo de validade. E quando o prazo de validade expirou, concomitantemente a isso, aconteceu uma grande fome. Houve uma situação circunstancial e conjuntural grave que atingiu a todos. Quem tinha poupança, recurso e meios sobreviveu. Quem não tinha, como esse, que tinha dissipado tudo e que tinha entrado em estado de insolvência total e que tinha cultuado o consumo, o hedonismo e os prazeres e o seu próprio narcisismo, quando chegou essa hora de necessidade, ninguém ficou com ele e nada sobrou. Aí eu falei, num outro dia, sobre o Deus que age nas circunstâncias. E aí gastamos 1h30 aqui falando sobre a ação de Deus nas circunstâncias, sem voz, sem ninguém falando, mas o conjunto fenomenológico das condições que fomentam e que criam uma determinada realidade para um indivíduo, carregam frequentemente vozes divinas as mais variadas. E a soma dessas vozes, como diria o meu amado C.S. Lewis, é uma espécie de megafone divino tentando acordar-nos da estupidez humana através da conjuntura do sofrimento. E eu falei extensivamente sobre Deus falando nas circunstâncias. E como isso frequentemente é o que prepara a consciência do indivíduo, quando ele começa a olhar, a entender, a comparar, a rememorar, e quando a memória dele vai sendo salva da ingratidão total, e ele começa a ver tudo que já tinha tido e nunca enxergara, todas as oportunidades que lhe tinham sido concedidas e que ele não considerara, que ele tomou como garantidas, e vai enxergando a própria idiotice até que cai em si, como diz o verso 17. Acorda daquele sono, daquela anestesia. E eu falei quase uma meia hora sobre esse estado de anestesiamento existencial, psicológico, espiritual, no qual a maior parte da humanidade vive, mesmo quando não viva uma vida tão extravagante assim, como a descrição feita por Jesus acerca desse moço. No entanto, até na calmaria da existência, boa parte da calmaria e do desinteresse e da numbness, como se diria em inglês, mas é uma espécie de dormência existencial na qual a maioria das pessoas vivem, é um anestesiamento, é um estado de sonambulismo funcional no qual a maioria vive. Eu falei sobre isso bastante na última vez, que foi quinta passada, e falei também sobre, além disso, surgiu nele uma graça de que a memória não só trouxe à lembrança as coisas boas que ele desprezara e que eram extraordinárias, como mais do que isso, ele foi invadido por uma imaginação profética de graça. Ele lembrou do Pai, como o Pai era. Como o Pai era amor, era graça, era bondade, era justiça. Aí comparou o que ele tinha agora na sua suposta autonomia, sendo sujeito da sua própria história, de maneira totalmente independente, vivendo sem Deus no mundo, como Paulo diz aos Efésios, e as consequências que ele conseguiu granjear, que foram miséria, fome e uma vida de pocilga, de chiqueiro, de desejo de comer babugem de porcos. Foi o que chegou até ele no final dessa viagem, quando enfim ele começa a acordar e cair em si, fazer um looping existencial, voltar sobre si mesmo, se enxergar, como eu falei, e dei várias ilustrações desse enxergar-se,
que só acontece quando a gente cai em si. E aí um dos resultados disso é o surgimento dessa imaginação profética da graça, quando o indivíduo começa a conceber a bondade de Deus em seu favor, comparativamente ao que ele já tinha visto acontecer com tanta gente, que chegava ao pai dele e todo mundo era tratado com graça, com acolhimento. Aí ele lembra até do mais distante de todos os funcionários do pai, trabalhando numa fronteira distante da fazenda, mas que todavia comia pão com fartura, não tinha necessidade de nada, recebia a mesma cota de todos. E ele diz, e eu aqui, eu que sou de lá, eu que sou da mesa, eu que tenho acesso, eu que fui amado, eu que fui cuidado, estou aqui. Olha eu aqui, idiota. Até então ele não tinha nem enxergado onde ele estava realmente. E quando a miragem passou e a realidade voltou e o acachapou, aí ele diz, e agora eu aqui. Caiu em si e disse, olha eu aqui. E aí lembra do amor do Pai. E aí essa imaginação profética começa a fazê-lo pensar e crer que talvez haja ainda um lugar de acolhimento para ele na casa do Pai. Se o meu pai é como ele demonstrou ser a vida inteira, na minha observação distraída e até desprezante de quem ele era, se ele é como de fato, coerentemente, ele mostrou-se ser durante todo o tempo da minha idiótica observação, quem sabe ele me recebe ao menos como um dos seus mais baixos e distantes trabalhadores que não têm nem acesso a ele, mas eu quero apenas o pão da casa do meu pai. E eu falei sobre como essa imaginação profética, essa capacidade de se enxergar como objeto ainda do amor de Deus, é pura graça do Espírito Santo trabalhando na nossa interioridade, tanto quanto as circunstâncias tinham sido, esse processo agora de olhar-se, de enxergar-se e depois de projetar-se dentro da câmara do amor e do acolhimento divino e ver-se como eventual parte daquele acolhimento é algo que tem completa e intrínseca e visceralmente tudo a ver com esse processo de restauração da consciência e do ser em relação a voltar para Deus, o que é extremamente mais difícil do que no caso de uma ovelhinha que se perdeu, mas que não se perdeu de propósito. E Jesus contou essa parábola, foi lá, pegou e levou. Ou uma dracma que tinha um grande valor, se perdeu, mas não sabia nem de si, não tinha consciência própria, foi achada e objeto de um amor que a celebrava. Agora, nesse caso aqui não, é uma pessoa que deliberou, que conhecia o Pai, sabia tudo do Pai, mas deliberou. É como aquelas pessoas que deliberaram em relação a Deus, por razões as mais variadas. Quase sempre tem a ver com vaidade pessoal, ou com traumas, que não era o caso dele, ou com simplesmente surtos de autodeterminação e autossuficiência total. E o indivíduo vai nessa determinação até que a existência o chama para um diálogo dos Vera. E quando ele tem alguma coisa boa no coração, quando ele tem um pai e é filho desse pai, ele acorda. Só não acordam aqueles que decidiram, mesmo em meio a tais circunstâncias, optarem por identificação com os porcos, mas para casa de pai nenhum eu volto. O que parece quase impossível de conceber, mas infelizmente tem gente assim também. Mas no caso dele, ele entrou nessa viagem e a imaginação profética da graça o viu ver-se acolhido eventualmente na casa do Pai. E aí ele toma uma decisão, depois da imaginação e da percepção do amor do Pai, e dele fazer toda essa consideração, tem que haver uma ação.
Não basta você ficar na imaginação profética do amor de Deus. Tem que haver uma ação, uma postura que se transforme em atitude e vire comportamento e que coloque o indivíduo a caminho no processo do abraço eterno. E é o que o texto diz aqui. Jesus diz, verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai. 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 Vinha ele ainda longe, longe. A terra era distante, ele tinha ido para o mais longe que ele podia, para o fim do mundo mais acessível e mais cheio de badalação que ele sabia que existia. E agora ele vem de volta, andrajoso, faminto, ferido, arrebentado, desgrenhado, mal vestido, com farrapos sobre si, vinha longe. Mas tem algo extraordinário nessa história que prossegue dizendo, vinha ele ainda. Ele ainda estava muito longe. Ele ainda estava muito longe. Ele olhava para si mesmo e dizia, meu Deus, quanto chão eu ainda tenho que andar para chegar na casa do meu pai. Tanto caminho a ser vencido. Será que eu vou ter força para chegar lá? Eu estou tão debilitado, totalmente arrebentado, desnutrido, desenergizado, deprimido, angustiado. Será que eu terei forças para chegar lá na casa do meu pai? Mas olha só como prossegue o verso 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. É isso que faz toda a diferença. Ele não avistou o pai. Ele só avistou um chão que para ele naquele momento parecia ser ainda inatravessável. Ele tinha um caminho completamente complicado e dificultado a ser percorrido. Ele não sabia nem se tinha energia para completar essa jornada. Ele só não sabia que o pai nunca saíra da varanda, nunca saíra da janela. O pai nunca saíra da janela. O pai vasculhara o horizonte de dia e de noite, porque lá no fundo o pai sabia que aquele filho era dele e que chegaria uma hora em que aquele filho iria despertar da sua soberba, da sua arrogância, da sua autonomia, da sua vaidade existencial. Chegaria uma hora em que as circunstâncias gritariam como um megafone divino nos ouvidos dele. Chegaria a hora em que ele cairia em si, que o anestesiamento passaria. Chegaria o tempo em que a imaginação profética da graça iria engravidá-lo com possibilidades de perdão, e chegaria o tempo em que ele tomaria, enfim, uma decisão de se levantar e de se colocar em pé e de se pôr a caminho, andando na direção do Pai. E mesmo nesse trajeto, quando ele achava que faltava muito, e não sabia nem se conseguiria até lá chegar, desconhecia, todavia, completamente o fato de que o Pai nunca deixara de olhar para a linha do horizonte de possíveis eventos da graça de Deus. No dia em que ele aparecesse na linha do horizonte, como uma cabecinha, como um ponto, uma sombra desfocada, mas que o Pai identificava com clareza. Como Jesus disse aqui, vinha ele ainda longe, quando seu Pai o avistou.
É o Pai que me avista. E Ele não quer saber como eu estou, nem como eu me apresento, se eu ganhei ou se eu perdi, se eu joguei tudo fora. Ele sabe que de um modo ou de outro, com aquela atitude que eu tinha, eu estava saindo para me arrebentar na vida. Mas livre-arbítrio é livre-arbítrio. E Ele deixa você ir. Ele não fica amarrando, algemando, prendendo, contingenciando, sabotando. Não. Você é livre para ir, meu filho. Aqui o que é teu, vai. E deixa a porta aberta, sem falar nada. E quando esse menino vem, olhando para o chão, sem enxergar horizonte nenhum, só mais um passo, outro passo, num caminho que parecia que não terminaria jamais, ele todavia o avistou. E compadecido, ai meu Deus, meu filho querido, amado, como é difícil você adquirir uma consciência, meu filho. Olha só que preço de estupidez você teve que pagar para acordar. Tem gente que precisa ser levada aos limites da idiotice para acordarem os que acordam. Infelizmente, como eu já disse, tem gente que não acorda nunca desse sonambulismo e dessa insensibilidade. Comem comida de porcos e depois de um tempo se sentem porcos e passam a ser um deles. Mas esse moço tinha uma natureza que ele conhecia. Ele tinha a certeza de um pai que ele abandonara, mas que agora ele já não esquecera. O pai voltara com força para as memórias dele. E essa inquietação que a graça divina provocara na conjuntura e nas circunstâncias e na fome, na necessidade e em tudo mais, vieram gerando esse despertamento que acabou culminando nessa imaginação de graça, que na casa do meu pai é diferente, eu me lembro como era, já sei. E aí se levantou e foi, e vinha cambaleante quando o pai, de longe, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, olhando aquela linha no horizonte e não esperou nenhuma aproximação. O avistou, o avistamento gera essa compaixão, diz, meu Deus, olha ele. E aí isso bota um movimento na atitude do pai, correndo. Avistou-se, compadeceu e correu. E Jesus disse, é isso que eu estou fazendo em nome do meu Pai. Em relação a essas pessoas que vocês, religiosos, desprezam, porque elas se arrebentaram todas e elas nunca quiseram nada conforme vocês, que acham que são os melhores seres do mundo porque não foram a lugar nenhum, eles foram e estão voltando. E eu sempre soube que eles eram do meu Pai. E eu os enxergo, e eu os vejo, e eu me compadeço deles. E é por isso que eu corro na direção deles. É por isso que eu os procuro, é o que Jesus está dizendo. Porque eles são meus irmãos, são filhos do meu Pai. Porque eles carregam o DNA da misericórdia divina. Eu corro na direção deles como meu Pai corre na direção de todos os seus filhos. Correndo, portanto, o Pai o abraço. Ele levou um susto quando, de repente, estando ainda longe, o Pai aparece na cara dele. E não só aparece, mas não ensaia nada. Vem correndo e abrupta, súbita, forte, chocante e amorosamente o agarra e o abraça e o beija, cheiro de porco, de pocilga, todo cracolento, nojento, ceboso, sem banho, cabelo todo embolado,
Mas o pai não tem frescura nenhuma, graça absoluta. Vence toda a feiura humana e reconhece o filho debaixo das máscaras da maior degradação que o indivíduo possa ter vestido durante o curso da sua existência, mas o pai atravessa todo esse mascaramento da desgraça e vê a tua face original. Vai correndo, compadecido, e o abraça e o beija. Aí o filho disse, agora é minha hora. Ele chegou até aqui, meu Deus, quem é esse homem? Que sai de casa, chega até aqui, não me pergunta nada, é meu pai, me abraça, me beija. Deixa eu arrancar o que eu ensaiei, que ele tinha ensaiado durante a imaginação profética, uma oração para fazer. Eu vou chegar lá e vou dizer, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Foi a oração que ele tinha imaginado. Aí quando chegou agora aqui, agarrado, o pai abraçando aquele toco de mau cheiro, aquele pelourinho de desgraças. Aí ele começa a falar no ombro do pai, enquanto o pai chorava de alegria, agarrado a ele, e aí ele começa a dizer, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu a oração, não deixou ele completar. Quando ele falou essa blasfêmia aqui, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompeu. E olha como Jesus interrompe a oração desse rapaz com a fala do pai. O verso 22 diz, o pai, porém. O pai parou. É um porém, essa adversativa do amor. O pai introduziu essa adversativa do amor. Interrompeu a oração que ia concluir com o máximo que ele podia conceber, que era, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. O pai, porém, para com isso, filho. E olha para os servos, quem sabe com o filho entre os braços ainda, e disse aos seus servos que tinham corrido atrás dele, quando viram o homem sair estrada fora, sem explicação, foram atrás. Ele já era idoso. Ele diz a esses servos que já o cercavam na estrada, trazei depressa a melhor roupa. Interessante, ele nem falou, preparem um bom banho. Não, ele mandou irem buscar a melhor roupa para vestir o sujo no meio do caminho. A religião, se tivesse essa bondade, diria, preparem um banho, um batismo por imersão com muito sabão de solda cáustica para tirar essa craca, para ver se tem jeito ainda aqui. Não. Esse pai não provê nem batismo, nem banho, nem nada. Ele manda trazer a melhor roupa, que o cubra, que o justifique, que o vista. Banho depois. Quando chegar o momento desse conforto, ele mesmo vai procurar. Agora eu só quero é afirmar que ele foi, mas nunca saiu daqui. E ele me perdeu de vista, mas eu nunca o desavistei no meu coração. Tragam a melhor roupa e vistam. Não importa o que vocês vão vestir, vistam da melhor maneira possível, com os trajes mais finos que vocês encontrarem no quarto dele, que continua intacto e não foi mexido. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo, o anel da família, que
Certamente ele tinha já vendido nos estertores de todas as coisas, na fome, na necessidade, se desfez de tudo. Trazei de novo o anel de pertencimento. E no primeiro século isso tinha uma importância enorme para uma família organizada. Eram as marcas da simbolização de pertencimento. Trazei a melhor roupa e o anel da família. E coloquem esse anel nele, no dedo, ponde-lhe. Significando dizer que o garoto teve só que estender a mão, o rapaz, e os outros enfiaram o anel nele. Ponde-lhe o anel no dedo. E tragam também sandálias, porque ele está todo arrebentado, com os pés feridos, sangrando, cascudo. Tragam sandálias, conforto para o resto da caminhada. Eu quero que ele já entre em casa vestido, que ele entre em casa já se sabendo pertencendo, e que ele chegue em casa com conforto mínimo de retorno no final dessa viagem. Ah! O pai diz: ah! Não esqueçam, peguem no campo o melhor novilho que nós tivermos, o mais cheinho, o mais gordinho, o mais cevado, o mais saudável, e abatam-no, porque nós vamos fazer uma festa. E vamos comer em abundância, como nunca mais tínhamos comido com tanta alegria nessa casa. Porque esse filho podia ser tudo, mas ele era a alegria da família. Antes de ir embora, antes de surtar. E nós vamos outra vez nos alegrar. E vamos beber. E mais do que isso, contratem a melhor banda da cidade. Tragam. Porque hoje tem música e hoje tem dança. E a ordem é essa. A todos os que convivem, trabalham ou são meus amigos, eu envio esse comando. Comamos e regozijemo. Comamos e regozijemo-nos, porque estes publicanos, pecadores, meretrizes, perdidos, abandonados, marginalizados, meus filhos estavam perdidos, reviveram. Na pessoa deste filho que voltou, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, que nunca deixou nem deixará de ser meu, nem de ser filho, estava morto para ele mesmo, mas nunca esteve morto para mim. Eu nunca abri sepultura para ele. Eu nunca disse que o quarto dele ficaria vazio eternamente. Não, ele tem morada na minha morada. Ele estava morto para si próprio, porque ele me matou dentro dele mesmo e morreu. Quando a gente mata Deus dentro de nós mesmos, quem morre somos nós. Quando eu mato Deus em mim, quem morre sou eu. Quando eu mato Deus em mim, quem morre sou eu. Quando eu mato Deus em mim, quem morre sou eu. Quando eu mato Deus em mim, quem morre sou eu. Portanto, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto em si mesmo e reviveu. Estava perdido, andando por conta própria, mas foi achado pela graça, que o trouxe com cordas invisíveis do meu amor, com laços de ternura, foi sendo puxado de volta, atraído para esse ninho que não despreza nenhum dos filhos. Então todos começaram a regozijar. Quando Jesus, contando essa parábola, diz: então todos começaram a regozijar-se,
Ele está denunciando esses fariseus e os seus eruditos e acadêmicos e teólogos santarados, puritanos, que murmuravam contra Jesus, o seu amor, seu abraço aos pecadores, aos pródigos, aos publicanos, às meretrizes, aos infelizes, aos leprosos, aos que não se tocavam, aos que se deveria manter distantes e se proibir de sequer entrar na cidade, quanto mais no lugar de culto, quanto mais na nossa casa. E Jesus era que os procurava e tinha prazer neles. E agora ele diz aqui, então, obedecendo o comando, o chamado do Pai, começaram todos a regozijarem-se. Diferentemente do que estava acontecendo na vida real, onde os publicanos, os pecadores, as ovelhas perdidas, as dracmas perdidas, os filhos pródigos, estavam abraçados, achados, acolhidos, celebrados, sendo objeto de regozijo divino, de alegria nos céus e entre os anjos e os seres multidimensionais. Exceto vocês. Exceto vocês. Vocês não conseguem se alegrar com as alegrias de Deus. E agora eu estou falando é com você, que não consegue se alegrar com as alegrias de Deus. Hoje eu estava vendo um travesti que quase morreu espancado no apartamento dele por um rapaz que por pouco não o matou. E aí o comentário que veio por parte dos analistas sociais foi a apresentação das estatísticas de como essas pessoas que se sentem superiores ou de bem, ou porque não praticam isso, têm o direito de impor violências, tanto físicas quanto, obviamente, as violências sociais, do distanciamento, do rechaçamento, da rejeição, do abandono, tudo isso. E me lembrando que era acerca disso que eu viria falar hoje. E contra esse espírito, contra o seu espírito, se o seu espírito é esse, seu religioso fariseu, que não consegue fazer parte da alegria de Deus. Eu, por exemplo, só quero ter alegrias que sejam alegrias de Deus. Foi uma decisão que eu tomei quando eu era muito jovem, depois de ter, como um filho pródigo, buscado todos os tipos de alegria que você talvez não consiga nem imaginar. Mas eu já andei por lá. E fiquei tão vazio, com tanta fome, e me emporcalhei tanto, que eu quis tirar a vida e morrer. Mas o meu pai veio, compadecido, me abraçou e me beijou. Não me batizou, não mandou me dar um banho, nem fazer uma asepsia, não conversou sobre nenhum assunto culposo, não deixou que eu ficasse falando da minha própria culpa e idiotice. Está bom, o que você já sabe sobre você mesmo, já sabe. Aqui não. Aqui você já chega vestido, justificado pela graça, pela justiça que eu imputo a você. Aqui você chega pertencendo como filho. E não tem prazo e não tem tempo para reinstauração, nem para restauração. É instantâneo, é perdão e pronto. E é alegria, e é fartura, e é graça, e é um dia especial, e é comemoração, e é celebração, e é festa. É dia de bom vinho, é dia de boa comida, e é dia de boa música. Porque o meu coração está alegre, diz o Pai. O Pai está alegre
comamos e bebamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essas são as razões da alegria do coração do Pai. E eu pedi a Ele que me ajudasse nessa vida a ter como minhas grandes alegrias exclusivamente aquilo que fossem alegrias e celebrações divinas. Por isso eu me alegro com tanta coisa que eu sei que alegra o coração de Deus. Por isso eu me alegro tanto com cada um dos netinhos lindos. Me alegro tanto com os filhos amados, em todos os tempos ou circunstâncias que eles tenham vivido. Eu sempre soube, sei e saberei que eles são meus e são do meu Pai que está nos céus. Sempre me alegrei em ver uma pessoa caindo em si e se enxergando. Essa é a minha maior alegria, eu não resisto. Eu posso estar arrebentado, mas quando eu vejo alguém caindo em si, eu me renovo na mesma hora e eu fico forte, eu fico intenso. Eu quero celebrar a alegria de Deus. Eu não me alegro com 10 dracmas ou 9 dracmas como sinal de riqueza, eu não estou nem aí. Como com igreja grande, de gente santarada que diz: nós somos os eleitos de Deus desse mundo. E por isso somos os grandes e únicos abençoados na face da terra. Quem não for como nós já está perdido e é do inferno. Esse pessoal me dá pavor. Eu quero a distância dessa gente que faz mal, que corrompe o espírito humano. Eu os atendo, porque eles me procuram quando me procuram. Eu os atendo com todo respeito e amor. Mas eles não são a minha opção de alegria na vida, jamais serão, porque eles quase me matam de tristeza na expressão da arrogância soberba e supremacista deles. Como em geral todos os demais fanáticos religiosos, ou todos que carreguem algum tipo de supremacismo ideológico, político, de qualquer natureza, que os faça sentirem-se superiores aos demais seres humanos. Eu só quero manter no meu coração as alegrias do coração do Pai. Essas são as alegrias que não destroem, que não fazem mal, que revitalizam a vida, o ser, a mente, que aumentam a inteligência, a rapidez da conclusão. São essas alegrias que emulam as memórias mais gratas do coração, as memórias mais viscerais dos meus neurosensites aqui do coração, dos meus neurônios de sensibilidade emocional e de memória bruta da existência mais real, guardadas aqui dentro do meu coração físico e muito mais profundamente no meu coração mental, psicológico, espiritual, emocional, de vínculos eternos com a gratidão. Ele estava morto e reviveu, e essa é a razão da alegria. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E você quer fazer parte dessa alegria? Os religiosos não conseguem, a menos que o cara corte o cabelo, troque de roupas e bote um uniforme religioso, conforme a denominação, a igreja ou a religião dele. Pegue ou algum rosário, ou bote alguma cruz, ou agarre algum objeto sagrado para dizer: foi isso aqui, foi essa oferta que eu dei no gasofilácio que fez Deus se interessar por mim. Não, jamais. Eu não fiz nada, eu não tenho nada. Ele é que me ama porque Ele é quem Ele é. E Ele é fiel a si mesmo. Ele jurou e não se arrependerá, que não me deixará jamais. E que meu nome está gravado nas palmas da sua mão. E começaram a regozijar-se, mas eu dizia: o religioso não sabe entrar nessa festa. Guarde isso.
Eu vou parar hoje aqui só dizendo isso para continuar amanhã. O religioso não sabe entrar na festa da graça. Guarde isso. O religioso não sabe entrar na festa da graça. Não sabe se alegrar com aquele que é o irmão que foi embora para uma terra distante, que caiu em dissolução, que dissipou tudo, que se arrebentou, mas que enfim caiu em si, que desenvolveu uma imaginação profética do acolhimento da graça e tomou a decisão de voltar e foi surpreendido porque o pai correu no meio do caminho e o acolheu e o abraçou e o vestiu e deu a ele o código de pertencimento, um anel no dedo, deu conforto para voltar o resto do caminho para casa, mandou matar um novilho cevado e contratou a melhor banda da cidade e disse: alegrem-se, regozijem-se comigo, porque este meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. E começaram todos a regozijarem-se. Porém, há um filho que não entra na festa. É o filho religioso dessa família que fica com ódio do amor e da graça de Deus. Os religiosos não sabem entrar na festa das celebrações de Jesus, pelas ovelhinhas perdidas que foram achadas, pelas dracmas perdidas que foram encontradas, pelos filhos que se distanciaram para sempre, mas que caíram em si, e o pai correu para acolhê-los e abraçá-los. Os religiosos acabam ficando com raiva desse Cristo, desse Jesus, desse Evangelho e dessa palavra, e não entram nessa festa. Jesus, eu quero pedir que alguém tenha entendido. Que alguém tenha entendido. Que alguns tenham entendido e por tua misericórdia que muitos tenham entendido. Agora, pelo tirar do véu, pela revelação do Espírito Santo, que muitos tenham entendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.